Araraquara e região se informam aqui. Jornal da IP, a conexão regional da informação. O que está acontecendo com a saúde de Araraquara? Nas últimas semanas intensificaram-se as reclamações, especialmente sobre o atendimento nas UPAs. Mas a Santa Casa não escapou também da crítica, porque dizem o número de pessoas atendidas na emergência, nos corredores ou aguardando vaga para internação estourou aí qualquer limite do bom senso. A principal reclamação nas UPAs é sobre o tempo de espera por atendimento. Há relatos que o nosso programa recebeu de até 12 horas de pessoas ali dentro da unidade aguardando o encaminhamento. E frente ao impasse como esse, que alguns já classificam como um colapso do sistema, a gente tem que perguntar a razão, a explicação de tudo isso. Seria a reforma da UPA Central que acabou afogando as demais unidades? Seria a epidemia da dengue que criou uma sobrecarga no sistema? Ou pior, Araraquara enfrenta um problema crônico em relação ao seu sistema de saúde. Por exemplo, a Santa Casa, referência regional, então são muitos municípios que demandam. Nessa época do ano começa a haver um aumento nas síndromes respiratórias, que exigem internação, então o sistema é sobrecarregado, assim como as UPAs, né? Então tem síndrome respiratória, tem dengue, você tem uma unidade em reforma, você tem o caos instalado, né? Lucas, há várias manifestações que chegam por áudio, chegam por texto, chegam por vídeo, revelando esse drama que Araraquara está enfrentando nas últimas horas, nos últimos dias. Nós temos alguns áudios, mas você me contava agora há pouco no café que recebeu um relato em texto que é realmente a descrição do caos. É isso, Lucas? Luiz, é sim. Eu vou pedir para nossa audiência prestar bastante atenção nesse relato que é extremamente sensível, que descreve aí a situação atual nas UPAs. Neste momento, há no plantão 5 pacientes na sala de emergência que comporta 3 pacientes, sendo um na sala de sutura, que deveria estar monitorizada, mas não está, e outro paciente grave em uma cama que pegamos da pediatria, ou ele seria atendido no chão. De 3 monitores, apenas 2 estão completos, com aparelho de aferição de pressão que funciona, e está em um paciente entubado que está na unidade há 3 dias aguardando vaga. Um paciente no corredor na maca do SAMU no chão, um paciente sentado com oxigênio porque não tem leito para ele deitar. Um paciente que passou a noite deitado em um consultório com abscesso mamário, mas que agora vai ter que esperar vaga sentada. Um paciente há 4 dias esperando internação. E o relato segue dizendo: chegamos às 19 horas e tinha paciente da 1 da tarde aguardando para ser medicado. Paciente com classificação verde esperam cerca de 12 horas para serem atendidos pelo médico. O raio-x está quebrado há 1 semana e sem previsão de conserto. Sem contar os pacientes psiquiátricos que estão esperando vaga e dormindo em cadeiras. Se chegar um paciente em PCR agora, ele vai ser atendido no chão ou na maca do SAMU, se vier com o SAMU. Se vier por conta própria, ou a gente tira um paciente da cama correndo para colocar aquele que está morrendo. Há meses estamos sem Dramin, que é a medicação mais utilizada para pacientes com labirintite. Só tem Zofran. Se a pessoa chega vomitando e é alérgica ao Zofran, ela vai embora vomitando, porque não tem outra medicação para fazer. Aí ela até fala que no Cross tem uma foto de 14 pacientes que estão na UPA aguardando internação. Nós só não vamos exibir essa foto porque tem dados pessoais das pessoas, tá? E ela segue dizendo que 4 pacientes psiquiátricos estão aguardando vaga e que 18 pacientes ao todo
estão aguardando internação. E fora isso, Luiz, nós recebemos áudios de pessoas que, inclusive, no momento de desespero, procuraram o programa dentro da UPA, relatando esse drama. Se você quiser, a gente pode ouvir. Nós já vamos ouvir essas manifestações, mas esse relato tem um nível de detalhamento muito impactante, né? Porque é óbvio que é uma posição privilegiada de alguém que está olhando o sistema por dentro, que, por respeito à pessoa, a gente não vai revelar a nossa fonte, obviamente, né? Mas é claro que ela tem um olhar de dentro, porque está vendo o caos instalado. É paciente psiquiátrico, é paciente aguardando o que chega com o selinho verde, então é quase que uma condenação. Pode voltar para casa, sabe, fazer os fazeres domésticos, voltar mais à tarde, que essa vez não chegou ainda. É uma coisa assustadora. Assustadora. Quando ela falou em paciente em PCR, é parada cardiorrespiratória, né? Então, você tem uma situação de caos. Isso tudo é na UPA da Vila, não é? Não, na verdade é na UPA do Melhado, mas nós recebemos reclamações do Vale Verde e da Vila Xavier, ou seja, de todas as UPAs. O Melhado nem é uma UPA, né? O Melhado é um centro de estabilização que passou a ser uma UPA por causa da reforma da UPA Central. Então você tem muitas reclamações lá do Melhado, você tem reclamações da UPA da Vila e também tem reclamação chegando lá do Vale Verde. Vamos ouvir alguns áudios, né? E vamos entrar em busca de respostas, Zé Roberto. A Secretaria da Saúde não pode simplesmente assistir tudo isso e tomar medidas protocolares. Tem que conversar com a cidade, com a população, tem que explicar o que está acontecendo, tem que orientar as pessoas. Olha, se a sua síndrome é de dengue, não vá à UPA, vá direto ao dengário, ou não, tem que passar pela UPA, sabe, tem que explicar para as pessoas o que buscar, onde buscar, o que está acontecendo e o que está sendo feito para sanar essa situação. O diagnóstico está aí, está posto na mesa, né? Agora faltam as respostas. O problema da saúde ele é grave em todo o Brasil, mas em Araraquara parece que vem se agravando nesse começo de ano, né? E como você bem lembrou, agora vai chegar a época das síndromes respiratórias agudas e muitas graves. Então vai precisar de mais atendimento ainda nas UPAs. Essa reforma da UPA da Central não fica pronta nunca, é impressionante, né? Parece que vai adiando e conseguiria desafogar uma grande quantidade de pacientes. Na minha opinião, mesmo que tivesse a UPA Central funcionando, já iria estar o caos. Você imagina sem. Porque não teria a UPA do Melhado. O caos teria acontecido na UPA Central. Falta prédios em Araraquara, né? Outra coisa, a gente trouxe aqui recentemente, está com falta de medicamentos, né? Nós mostramos a fila lá na farmácia popular, quer dizer, é muita coisa acontecendo na saúde, não pode só se olhar para a dengue é importante, claro, tem que ter todo o cuidado, a gente elogiou o dengário aqui, está prestando um grande auxílio para a saúde, mas os casos das outras doenças, como você diz do PCR, eles continuam acontecendo. Sabe? Não se pode olhar só para um lado, né? E aí, desculpa, não é pegar no pé, mas é verdade, se é nosso ouvinte, você testemunhou isso, a gente viu o Celito lá no Parque Pinheirinho, mostrando a ação da Defesa Civil, mostrando o que está acontecendo de diferente. Eu vi 2 vereadores lá. Bota um colete da Defesa Civil para ver o bombeiro tacar fogo lá, sabe? Para falar que está trabalhando. Sabe, senhores vereadores, os senhores deveriam estar reunidos agora com o doutor Abelardo, cobrando explicações, porque lá a Defesa Civil já fez, a Prefeitura está de parabéns por ter organizado essa ação e tal. Mas não precisa ter fiscal lá. Lá a coisa já está acontecendo. Tem que dar uma olhadinha na UPA. Nas UPAs, inclusive, o que está acontecendo e trazer explicações, queremos esclarecimentos, o que está acontecendo com a saúde de Araraquara. Ou não está acontecendo nada e as pessoas estão exagerando? Vamos ouvir, Luquinho, o depoimento de quem ou esteve ou acompanhou a situação das UPAs aí nos últimos dias. Oi, Lucas. Boa noite, bem, tudo bom? Ô, Luquinha, eu tô te mandando essa mensagem aqui de dentro do UPA da Vila Xavier, tá? Tem pessoa grávida aqui que tá esperando desde as 16 horas com febre, uma moça grávida aqui até conhecida minha, de quase 6 meses de gestação. Tem pessoa com esquizofrenia, tendo crise aqui, não está sendo medicada. Então eu queria que você levasse essa pauta aí pro Madalena, pro Luiz, para você, pra gente poder rever isso aqui, que tá um caos isso aqui, esse atendimento aqui, né? Ou então a gente, né, convoca o Lapena para ele vir aqui atender, né, o prefeito, o bom, né? Porque deixar uma pessoa grávida com febre aqui sem atendimento tá difícil, né, Luquinha? Vê se você dá uma força aí para nós, tá?
numa área que o prefeito deve ter especial sensibilidade, já que ele é médico. Não é? O Edinho não era médico, o Barbieri não era médico, o Desante não era médico, o Massafera não era médico, o Medina não era médico, o Rubens Cruz não era médico, o Desante não era médico. O Lapena deve ser o primeiro prefeito médico. Né? Um legado para a saúde seria realmente uma coisa importante da sua gestão. Vamos ouvir mais manifestações. Luquinha, bom dia, tudo bem? Meu nome é Fernanda. Esse início de semana passada, minha filha teve na UPA, né, que ela machucou o pé, então ela foi passar pelo ortopedista, lá na UPA de perto da rodoviária, né, onde está sendo feito o atendimento, e além da demora, que ela chegou lá 12:30 e era quase 4 horas da tarde, ela não tinha sido atendida ainda, além da demora, não tinha o aparelho de raio-x, estava quebrado. E as pessoas que passavam com o ortopedista, o médico estava encaminhando para a UPA da Vila para tirar raio-x, para depois voltar para a UPA central, né, no caso lá, perto da rodoviária novamente, para passar com o médico. Isso é de uma falta de humanidade com os pacientes, uma falta de respeito com os pacientes. Isso é o fim do mundo. Bom dia, Luquinhas. Bom dia a todos da mesa, Roselida. Eu precisei usar a UPA, sim. Se eu não me engano, acho que foi na terça-feira. E eu saí de lá, eu não fui atendida, porque eu cheguei, era 6h41 da manhã. Depois entrou o plantão das 7. Eu fui perguntar da minha ficha. Elas falaram que não sabia. Então eu saí de lá, não fui atendida e tem um papel lá que tem os horários que a gente tem que esperar, 120, 140, 30 minutos e por aí vai. O atendimento está péssimo, superlotado, é horrível de você ficar esperando, você fica mais estressada e mais doente. E por fim eu peguei e voltei no posto de saúde, que eu tenho problema de bronquite, estava com dor no peito, mas aí a médica me atendeu. Mas esses dias eu estava ainda com dor, mas não quis voltar lá mais não. Quer dizer, isso é muito ruim. O que ela disse é que eu estava com dor, mas não fui para a UPA não, que eu sei que vai demorar, sei que não vai resolver, sei que o ambiente está tumultuado. Quer dizer, a pessoa pode ter o agravamento do seu quadro de saúde, ela deixa de receber um encaminhamento, uma orientação para um especialista e fica esperando o problema piorar. Quer dizer, ao invés de buscar a UPA, eu não vou lá não, porque lá está pior, melhor ficar em casa. Então, é a falência do sistema frente ao olhar do cidadão, de quem paga o imposto e merece atendimento, Zé Roberto. E se isso acontecer vai ser pior, porque pode agravar a situação dela, ela vai precisar de um leito mais especializado aí que não vai ter mesmo, né? Aquele relato que o Luquinha trouxe aí com detalhes, me parece, né, Luiz, de uma pessoa lá de dentro que trabalha. Não é só um relato, é um pedido de ajuda. Se os pacientes estão pedindo ajuda, você imagina também os funcionários da saúde. Muitos estão afastados, né? Por problemas mentais, problemas de saúde. Certamente estão trabalhando com equipes reduzidas. E aí, como é que essa pessoa vai conseguir prestar um serviço de qualidade para a população se ele está sobrecarregado? Agora, se a pessoa fez esse relato para a gente, a secretaria abre portas para ouvir relato assim do servidor? Exatamente. De quem está lá trabalhando. Se quem tem pode um canal com a população, né? A secretaria tem que ter um canal com um funcionário, né? Se o funcionário sabe que está faltando o implemento tal, o suplemento X, a cama, a máquina, ele tem condições. A secretaria não está ouvindo quem trabalha? Porque deságua nele. Sabe? Deságua o pessoal nele. que está lá não vai cobrar o secretário de saúde, ele não está lá. Não vai cobrar o prefeito pessoalmente, vai cobrar o enfermeiro, o técnico de enfermagem, muitas vezes vai ser maltratado, porque a pessoa quer uma solução para ela está com problema. Só que o que causa o problema, a gente não tem acesso muitas vezes. Agora, cadê o ouvidor da prefeitura de Eu ia Araraquara? falar justamente isso. Quando você Então fala, tem Luiz. uma coisa extremamente séria, como está a situação da saúde em Araraquara, a primeira coisa que você precisa ter é transparência. Você tem que virar público, explicar quais são os problemas, você tem que dizer quais são e não ficar pondo culpa, foi fulano, foi ciclano. Ó, nós temos esses problemas. Mostre um plano do que será feito para resolver isso. Esse tipo de transparência já tira um
pouco da ansiedade da população. Por quê? Mostra que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde sabem qual é o problema e quais são os passos que estão sendo tomados. Nessa equação da transparência, a gente elogiou muito logo no começo da administração Lapena a criação de um cargo de mediador, né, que o nome original era ombudsman, mas o mediador, o Dr. Galhardo, a função dele era justamente tranquilizar a população, porque todas as vezes que a gente visse algum problema sério, como a gente está vendo, chegaria nele e ele daria uma posição institucional da Prefeitura. Está faltando essa comunicação, um canal, tipo um 0800, alguma coisa, em que as pessoas, em vez de procurar o Lucas desesperadamente, tenham um lugar onde eles, na própria prefeitura ou na Secretaria de Saúde, possam fazer o contato e dizer, olha, está tendo esse problema aqui, para que haja ciência dentro da Secretaria de Saúde, para justamente motivar outras ações para corrigir os problemas. Bom, vamos aguardar uma manifestação, seja do ouvidor, seja do secretário, seja de quem quer que seja, tem que explicar para a população o que está acontecendo e quais medidas estão sendo tomadas para solucionar a questão. Encaminhamos o caso, Lucas? Alguém quer falar? Alguém tem o que dizer para a população? E o espaço segue aberto aqui, já foi encaminhado, a secretaria recebeu o assunto, então sigo aguardando uma manifestação oficial para a população de Araraquara. Eu fecho com o relato da Natasha, que está aqui no nosso YouTube, Natasha Cabral. Ela falou o seguinte, olha, meu marido precisou de ortopedista semana passada. Na UPA da Vila tem o raio-x, mas não tem ortopedista. Fizeram ele ir ao Melhado, passar por atendimento, depois voltar na Vila para tirar o raio-x. Então, quer dizer, você vai numa, tem o raio-x, mas não tem ortopedista. Na outra tem o ortopedista, mas não tem o raio-x. Então vamos centralizar numa só. É isso que estou falando. Emergencialmente você tem que resolver a questão. Você não pode botar alguém com problema ortopédico para andar. Você está com o pé quebrado, agora você tem que ir lá. Não, né? Você que tem que garantir esse atendimento. Centraliza, reorganiza o sistema. E aí ela conclui dizendo, ontem foi meu filho que machucou o braço jogando bola. O radiologista disse que estava trincado. A médica disse que não. Hoje ele foi para a escola com o braço inchado e sem imobilizar. Vamos ver como volta. Então, quer dizer, tem até divergência ali, não chega a ser um consenso. Tá aí o depoimento da Natasha, espontâneo, aqui na nossa live. 3311-3011 é o nosso WhatsApp, você continua mandando a sua bronca para cá. 3311-3011, a sua participação no jornalismo da IP.